Como fazer um fluxo de caixa para melhor gerenciar a sua empresa? Aquelas empresas que decidem adotar o fluxo de caixa no seu dia a dia, geralmente o têm mais como um instrumento de acompanhamento dos pagamentos e recebimentos no curto prazo, do que propriamente como um instrumento de gestão. Um fluxo de caixa eficiente, além dele considerar as saídas de caixa, seja para as despesas do dia a dia, seja para a realização dos investimentos, para aquisição de ativos, de estoques, para a contratação de pessoas, etc., ele deve estar alinhado com o orçamento e o plano de negócios da empresa e deve contemplar uma visão de médio e de longo prazo. Aqui eu vou te dar algumas dicas para a elaboração de um fluxo de caixa eficaz para a sua empresa. A primeira coisa que você precisa fazer é um inventário. Faça um levantamento de todas as suas despesas e receitas, atuais e futuras, dos seus planos de investimento e expansão, preferencialmente alinhado ao seu plano de negócio. E a partir daí, organize-os por natureza, ou seja, o que é operacional, o que vem da operação, o que é não operacional e um terceiro elemento que são os investimentos. O segundo ponto é o horizonte de tempo. O ideal é que o seu fluxo de caixa contemple um horizonte correspondente ao ciclo operacional da empresa. Geralmente esse ciclo compreende o período de um ano, mas as atividades de ciclo mais longo, por exemplo, exigirão um horizonte maior. Empresas que trabalham com encomenda ou por safra, elas devem considerar o tempo médio das suas encomendas ou da safra como sendo a partir daí este horizonte que a gente chama de ciclo operacional. A terceira dica é o detalhamento. Geralmente, para o primeiro ciclo operacional, é feito um nível de abertura das despesas, das receitas e dos investimentos bem detalhado. A partir daí, e até o horizonte definido pelo orçamento e pelo plano de negócios, geralmente de 3 a 5 anos, você pode então começar a agrupar os itens. A quarta dica é a atualização. Assim como todos os elementos, todos os instrumentos que propiciam ajuda na gestão, o fluxo de caixa deve ser atualizado periodicamente. O horizonte de um ciclo operacional, ele deve ser atualizado mensalmente, enquanto que para os demais períodos, a sua atualização deve ser feita concomitantemente à revisão do orçamento ou do seu plano de negócios. A quinta dica é conservadorismo. Evite otimismo nas previsões das entradas de caixa ou das receitas. Um bom fluxo de caixa, ele deve considerar o fato que alguns clientes não pagarão na data do vencimento, ou mesmo que alguns não efetuarão o pagamento, exigindo então a necessidade da aplicação de um percentual de perdas sobre estas entradas ou estas receitas. A sexta dica é acompanhamento. Antecipe-se a eventos operacionais que impactam o seu fluxo de caixa, tais como atraso na inauguração de uma nova linha de produção, a perda de um cliente, para que você possa, a partir daí, atuar de forma proativa no seu fluxo de pagamentos. Desta forma, você poderá negociar com algum fornecedor, por exemplo, a postergação de um vencimento, ou mesmo você pode contratar um empréstimo com taxas de juros mais atrativas do que ficar aí com a conta negativa de uma hora para outra aí perante os bancos. Lembre-se, tenha no fluxo de caixa um elemento de gestão e de planejamento do dia a dia. Se você fizer isso, você vai ter uma ferramenta essencial para o controle do seu negócio. Você sabe o que é contabilidade gerencial? Com o crescimento da sua empresa, a contratação de um responsável pela contabilidade gerencial se torna algo muito importante. Os empresários
podem escolher entre contratar um funcionário fixo para esta função ou até terceirizar o serviço. Mas é sempre bom dizer que neste tipo de contratação, o custo investido neste profissional é o menos importante. Afinal, nós estamos falando de quem vai gerenciar as finanças da sua empresa. A contabilidade gerencial é extremamente importante para pequenas, médias e grandes empresas, pois é através dela que se tem controle de todas as atividades financeiras, como empréstimos, contratações, investimentos, saída ou entrada de sócios, operações com dívida, declaração de impostos e tantas outras operações. Uma empresa que não possui controle dessas atividades pode sofrer consequências financeiras e também tributárias. Afinal, quais as vantagens, então, de uma contabilidade gerencial? O gerenciamento contábil gerencial, ele proporciona total controle de todas as transações da empresa, seja uma venda ou uma contingência. O gerenciamento contábil, ele é uma importante base para a apuração dos tributos e os encargos devidos, como é também um instrumento de prestação de contas sobre o desenvolvimento e os investimentos que a empresa faz perante os sócios e parceiros, desta sociedade. Um detalhe muito importante é evitar a troca frequente do seu gerente contábil. Você só deve fazer isso quando não houver outra alternativa ou o serviço que ele está prestando não for definitivamente considerado um serviço de qualidade. Há que se pensar também que uma mudança pensando exclusivamente no custo deste profissional pode acarretar muitas perdas importantes na qualidade do serviço, podendo inclusive se perder arquivos, e operações importantes aí nessa possível troca. Sendo assim, você deve se lembrar que o gerenciamento adequado da contabilidade gerencial não só evita posteriores dores de cabeça, como facilita a vida de quem não pode se dar o luxo de perder tempo. Então, preste atenção, a contabilidade gerencial é uma ferramenta importantíssima para você manter o controle, para você ter as informações necessárias para tomar uma decisão de qualidade. A contabilidade gerencial não é a contabilidade financeira, aquela que você faz com a finalidade de pagar os tributos. Não, ela é uma contabilidade que produz informações necessárias para a tomada das decisões do dia a dia. Os erros mais comuns na busca de recursos para financiar a sua empresa. A regra básica que a gente tem que levar em conta aqui é de que o custo e o prazo da dívida devem estar alinhados com a destinação dos recursos. Um outro aspecto importante que deve ser observado é de que a empresa deve estar preparada, principalmente em relação aos seus livros contábeis e fiscais, para a opção de financiamento que ela selecionar. Apesar de parecerem bastante óbvias, estas máximas nem sempre são respeitadas. Eu vou relatar aqui 2 casos para exemplificar esta questão. O mais recente ocorreu em uma indústria farmacêutica. Era um empreendimento de altíssimo retorno e pioneiro em seu setor. Atuava na área de genéricos, mas com um volume de produção bastante reduzido devido ao tamanho da área fabril. O empresário tomou então a decisão de ampliar a fábrica, só que não contava com recursos próprios para a expansão. Decidiu então recorrer ao financiamento bancário. Inicialmente identificou uma fonte de financiamento de custo baixo e prazo longo, em princípio compatível com o seu projeto. No afã de agilizar a expansão, o projeto não foi bem detalhado. E ao final de alguns meses, os recursos obtidos se revelaram insuficientes.
Além disso, por decisão desse empresário, as instalações fabris foram alteradas e as mesmas ganharam mais sofisticação e luxo do que as que constavam no projeto inicial. Moral da história, com estouro lá no seu orçamento, não restou outra opção a não ser recorrer ao financiamento bancário tradicional, que aqui no Brasil tem custos maiores e prazos menores, totalmente incompatível com qualquer projeto de ampliação ou de construção de uma nova indústria. Um outro fator que pesou bastante também nesse estouro do orçamento foi a não inclusão do capital de giro no financiamento. Esse capital de giro ele foi destinado para adquirir estoques, pagar a folha de pagamentos, comprar os insumos e, além disso, financiar as vendas a prazo. Ou seja, o ciclo de produção e recebimento da empresa ele não foi considerado nas necessidades de capital. Ao final desse processo, a empresa foi vendida para uma global player, um grande negociador internacional, por um valor inclusive bastante pequeno, já que esse empreendimento se encontrava com alto índice de endividamento e em fase pré-falimentar. Um outro caso que eu vou relatar para vocês foi de uma empresa no ramo da construção civil, que inclusive tinha um produto extremamente lucrativo. E aí então ela decidiu expandir as suas operações. Apesar do assédio dos fundos de private equity, quer dizer, aqueles fundos que querem aportar recursos da empresa para que depois eles possam revender a sua participação no mercado, né? Ela então não resolveu aceitar a ajuda desses fundos e aí ela promoveu a sua expansão com recursos próprios e com empréstimos de curto prazo e bastante caros. Aparentemente, a sua leitura foi que, sendo um negócio tão bom, não fazia sentido ela dividir a rentabilidade com outros acionistas, no caso aí o fundo de private equity. A sua expectativa era de concluir a expansão e somente após a entrada em operação ela passaria aí a conversar com potenciais investidores. Por outro lado, os seus controles contábeis e fiscais eram bastante frágeis. E como ela não entendia a dinâmica da entrada de um investidor, ela não priorizou a regularização dos seus livros. Aqui foram cometidos dois erros básicos. Primeiro, a incompatibilidade dos encargos, ou seja, o custo dessa dívida e os prazos de financiamento com a expansão do seu negócio. E o fato também de ser subestimada a complexidade que é quando a empresa vai ter entrada de um outro acionista. Necessariamente aí a gente faz o que se chama de due diligence, que é uma investigação contábil, fiscal, legal, para trabalhar essa entrada dos novos sócios. Essas duas histórias que eu contei, apesar de elas parecerem bastante óbvias, elas já ajudam a ilustrar os cuidados que você deve ter, aliás, quando você vai tomar um recurso aí, um empréstimo para fazer a sua expansão. É necessário, mais do que nunca, relacionar, como foi dito aqui nos casos, o que vai dar de retorno esse teu negócio em relação ao custo dessa dívida. E uma outra coisa muito importante são os prazos. Quanto tempo vai demorar para esse seu projeto, esse seu novo negócio, ou esse investimento que você está fazendo pela empresa, vai demorar em termos de produção de retorno? Quanto tempo você vai ter para pagar essa dívida? Essa conciliação de custos e prazos é muito importante e deve ter muito cuidado, tá, ao se analisar esse tipo de operação. Eu termino aqui o programa Gestão de Negócios. Para dúvidas, críticas, sugestões, escreva para a gente para tv@unipar.br. Obrigado pela sua audiência e até a próxima edição.